Aham. Por aí. Opa. Difícil. Tanto aqui, peraí.
Tá bom, Cláudio. Boa noite a todos que agora, nesse momento, né, estão nos assistindo. Falar um pouco sobre mobilidade urbana. Nós temos a emenda da Constituição 90, de 2018, que torna a mobilidade urbana, e também nós temos uma lei de 2012 que ampara a mobilidade urbana, que é a Lei 12.587. Mas, enquanto cidadãos, né, e cidadãs macaenses, quando a gente fala em mobilidade urbana, nós estamos falando em priorizar os transportes, seja terrestres, olhar também os pedestres, os transportes também motorizados, falar um pouco sobre e também a dificuldade de investimento que toda cidade tem de investir em mobilidade urbana. E também nós temos uma lei de 2012 e o importante também é a gente conhecer a característica da cidade. Não adianta você falar de mobilidade urbana se você não conhece a característica da cidade, os bairros, onde precisa ampliar as faixas de pedestres, ter a fiscalização também de trânsito. Então, falar de mobilidade nós atuarmos em todos esses campos, né? E também perguntar a cada um de nós se o atual governo das cidades, eles estão investindo em mobilidade urbana. Então, também a gente conhecer a Conceição, da cidade. então, só para ajudar, um pouquinho aqui a nosso bate-papo, aqui o seu celular está com o áudio ligado aí, você deve estar acompanhado também, para poder só desligar o áudio aí, mas é verdade, essa parte das calçadas, a parte da própria estrutura da cidade, né? Hoje eu vejo muito, Conceição, conversando com as pessoas, também com os trabalhadores, a distância entre o grande comércio e as residências, para a estrutura básica da prefeitura, de escolas e unidades de saúde, como também do trabalho, são muito distantes. Então, aí o cidadão macaense ele é muito dependente do transporte urbano. E o transporte urbano, se ela não tiver o básico de estrutura, né, o básico de
atendimento a essa população, ela acaba encarecendo o trabalho, né? Eu me lembro, não foi ano passado não, aqui foi uns 2 anos atrás, onde teve a discussão entre o fim do incentivo da prefeitura em relação às passagens de ônibus. E o desespero das pessoas não era o ser R$ 1 ou 3 ou 4 reais. É que 3, 4 reais ela iria encarecer, na verdade, a mão de obra, né? Por consequência, em vez de gastar dinheiro com alimentação, teria que gastar com o transporte. Você tem ouvido muito sobre esse tema? Como é que o que você tem escutado nas ruas, Conceição? Ô, Cláudio, a gente pensar em cidades democráticas, em cidades que pensam no cidadão, a gente precisa pensar no preço da passagem. Aqui em Macaé, a passagem é R$ 1, né, para o trabalhador, né, para o cidadão, cidadã que anda, e a gente sabe que existe uma tarifa que a prefeitura paga, né, para que a gente possa pagar R$ 1. Ou você paga 3 e pouquinho, se você não tiver a carteirinha de acesso. Hoje, por que o trabalhador e o cidadão ele não anda de ônibus? Porque os ônibus não têm horários definidos de sair. Então, isso é muito importante, você saber assim, que horas a linha do ônibus que vai me deixar no médico ou que vai me deixar no trabalho passa. Nós não temos essa definição. Então, o que acontece? Acaba o cidadão que tem carro indo para o trabalho de carro. E aí você começa a sobrecarregar as vias, porque às vezes você tem 50 pessoas de carro, só aquela pessoa, enquanto motorista, porque ela prefere ir de carro para o trabalho, porque ela não sabe a hora que vai passar o carro, né, o horário desse ônibus. Então, ela vai de carro, aí, de repente, 50 pessoas pensam como ela, vai de carro também, e sobrecarrega, onde o transporte coletivo ele acaba não dando conta. Esse Macaé não tem faixa prioritária para o transporte coletivo. Então, ele acaba ficando mais lento, ele tem mais pessoas, né, para transportar, fica mais lento. E, por um outro lado, você precisa saldar seus compromissos, e você não tendo um horário definido, acaba você tendo que lançar mão do seu carro, que pela proteção ambiental você vai poluir mais, que são mais 50 carros, 60 carros, e às vezes só tem um motorista. E aí, se a gente tivesse, né, uma política pública de mobilidade, que você soubesse a hora que esse ônibus sai, os horários de atendimento, né, a essa população, eu acho que ficaria um trânsito muito mais rápido, atenderia com mais qualidade, e você também, não é só ter o transporte público, você precisa ter qualidade, né? E aí, quando a gente fala qualidade, é porque dentro desse ônibus vão ter idosos, vão ter crianças, né? A gente sabe que vários estudantes têm passe livre, nós temos a lei dos idosos também, que acaba dando gratuidade para o acesso ao transporte. Então, esse transporte tem que ser de qualidade para mais pessoas usarem e poder a gente favorecer a lei dos idosos, a lei do passe livre dos estudantes, para que todos tenham realmente transporte de qualidade. Então, eu, enquanto também cidadã, eu posso contribuir, só que esse sistema de transporte precisa me dizer, né, como que ele funciona, como que ele vai me atender, para que eu possa usar, né, e poder garantir também acesso a outras pessoas. Então, Conceição, até o Fabiano, nosso colega aí, chegou agora na nossa live aí. Depois eu vou passar, Fabiano, para você,
Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho aqui, até para você situar o que nós estamos conversando. Mas, então, eu quero só levantar uma bola, ô Conceição, em relação à diferença de... Agora tá até bonita a tela, tá vocês dois na tela. Nossa, pai, agora ficou legal. Vamos lá. Em relação à mobilidade, a diferença de mobilidade entre os bairros. Quer ver um exemplo? Você é morador do Parque Aeroporto, né, Conceição? Sim. Lá, a gente tem uma estrutura até boa, eu acho, de comércio. Tipo, o morador lá ainda consegue ir para uma padaria, ir para um restaurante para poder almoçar, ou não sei se jantar, mas no final de semana. Tem eventos nas praças ali, eu estou vendo até fruto mesmo, até dos trabalhos que a Associação de Moradores, a AMPRA, tem ali no bairro. Então, aí a população ali, na verdade, não consegue se locomover sem depender muito do transporte urbano ou do transporte particular, o carro. Mas se a gente partir por aí, vou dar um exemplo, Lagomar, ou Nova Holanda, ou outros bairros, por exemplo, aquela população buscar um divertimento, me permite usar essa palavra, um divertimento, um lazer, ela fica... As opções ficam muito pequenas, então ela depende muito do transporte. E esse transporte é meio... Será que é um pouquinho deficitário ou é tratado por igualdade entre os bairros? Essa bola que ia levantar para vocês aí, para poder falar. Eu vou passar para a Conceição, aí depois Conceição, aí eu passo para o nosso camarada Fabiano, ele se apresenta e já entra aí no nosso bate-papo. A gente pode iniciar do finalzinho da minha fala, que eu dizia assim, né? Que vamos supor, muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, o transporte não tem qualidade, porque existe uma demanda da população que é gratuita. Então, assim, o vilão da história não é a gratuidade da passagem, é as condições de que esse transporte pode te criar para o uso. Então, assim, quanto mais esse transporte for de qualidade, tiver um horário definido, mais as pessoas vão usar. Então, assim, quem mora descentralizado, eu não moro no centro da cidade, mas se o transporte coletivo ele tem um definido para eu sair para trabalhar, para ir ao médico que não tem no bairro, ou para fazer outras ações que só no centro, bancos, né, que a gente só encontra no centro da cidade, eu iria de ônibus. No momento que esse transporte coletivo não me diz horário, eu não sei o horário que ele passa, e eu preciso ir ao médico, numa consulta, eu preciso ir trabalhar, aí eu lanço mão de ir de carro, que vai me levar mais rápido, vai me trazer incômodo de você não ter, de repente, para você estacionar, quanto mais carros no centro da cidade, né? A demanda ali do rotativo não atende todo mundo, ou você vai ter que encontrar um estacionamento, né, privado para você colocar, ou você aguardar, como muitas pessoas dizem que roda, e não consegue uma vaga, né, para estacionar. Então, pensar também num controle social, eu acho que tem que ter um controle social, e tem que também ter transparência nos contratos, transparência no preço da passagem. Hoje, nós só vivemos um monopólio em Macaé, né? Só existe uma empresa que atende o transporte coletivo. Então, sabe que não seria bom estudar uma outra forma, ou qualificar o que tem, ou abrir também para uma outra empresa, de repente, atender, não atender em massa, porque nós sabemos, quanto mais ônibus estiverem, né, na avenida, muito mais o trânsito é lento. Mas pensar em algumas propostas, até porque nós hoje vivemos um aumento, né, a gente falava até na nossa live anterior, falando sobre empregabilidade. Hoje nós temos os aplicativos, então os aplicativos aumentaram muito o número de carros de passeio, cada uberização, e também aumentou muito o trajeto
de motos, né, por causa do iFood. Então, nós estamos com uma demanda muito grande de trânsito. Então, a gente precisa pensar essa mobilidade que dê qualidade de trânsito para que não haja muitos acidentes, né? Hoje, o aplicativo se torna uma sobrevivência para alguns. Então, as prefeituras deviam fazer uma cooperação com esses aplicativos, até porque esse profissional, seja motorista de carro, seja quem pilota a moto, né, eles estão qualificados, eles têm treinamento, né, de direção defensiva, que a gente sabe que qualquer motorista, para sua profissão, ele precisa do curso de direção defensiva. Então, essas pessoas estão com os cursos em dias, então, tendo uma cooperação, você evita menos acidente, você consegue ter um trânsito melhor, o trabalho de todos, e você consegue também mapear, né, esse trânsito sobrecarregado, mas que precisa ter uma qualidade para o ir e vir. Ô, Fabiano, e aí? É contigo agora. Oi, boa noite. Eu sou o professor Fabiano Merique, tá? Queria agradecer uma boa noite para a Conceição, o Cláudio e para quem está nos assistindo nesse momento. Gostei muito do tema, porque é um tema também que traz um problema que acontece muito na minha região, que é a região serrana, porque quando a gente fala, por exemplo, no Sana, o transporte faz a ligação do Frade ao Sana, é muito complicado. Tem pessoas que pensam que o Sana pertence ao Casimiro, mas não, pertence a Macaé. Mas é que a estrada é melhor por Casimiro do que do Frade para o Sana. Esses dias mesmo eles ficaram sem ter condições de sair de suas casas, isso antes da pandemia, para poder chegar a Macaé. E a maior parte dos serviços que precisam fazer são Macaé. Ou seja, a vida das pessoas, dos moradores do Sana, está ligada à cidade de Macaé. Então, tem alguns documentos, algumas coisas que você só pode fazer em Macaé. E para chegar em Macaé, às vezes você tem que dar uma volta em Casimiro, porque você não tem condições de fazer. Está fazendo baldeação, porque caiu uma ponte, porque a ponte... E outra coisa, são problemas que você já vê que acontece há muito tempo. Outra coisa também que a Conceição falou foi sobre as licitações, né? E a gente saber sobre o monopólio da CIT. Eu não sei se continua ainda no contrato, mas antiga, por exemplo, a prefeitura ela vai subsidiando essa passagem. Essa passagem não está 3 e pouco, ou estava a R$1, porque a empresa é boazinha, não. Não, é porque cada 16 quilômetros, tá? A prefeitura paga X, pagava na época. Não sei se ainda continua assim. Mas você imagina, é uma viagem para 7 em 48 quilômetros. Né? Então, aí, olha só, quanto que a prefeitura está pagando. Então, há muito também. Uma coisa que a gente tem que saber é sobre o trem fantasma também. Na mobilidade, Macaé. O trem fantasma é o famoso VLT que está lá, que o dinheiro foi jogado fora, né? Que até sem motor tem lá vagões lá que nem motor tem, então não tem nem como ele funcionar. Como foi gasto esse dinheiro? É também cobrar clareza, transparência. Cadê esse dinheiro? Como que esse dinheiro poderia ter sido usado? E por que não foi posto em prática o VLT? Então, a gente tem que também cobrar essas situações, porque não há lisura, não há uma transparência para que o povo às vezes esquece desses pequenos detalhes. E verba pública tem que estar, dinheiro público tem que ser mais bem cuidado que o nosso. O nosso é público, é para todos. Né? Então, se o que é público é para todos, a gente tem que cuidar com
muito mais eficiência do que o nosso próprio direito. O nosso dinheiro a gente gasta da forma que a gente quiser. O dinheiro público não. Tem que ser gasto de acordo com aquilo que a sociedade civil espera, né? Por isso, acho hiper importante a criação de comitês em bairros, né? Das pessoas, não só das associações de moradores, mas também de grupos, atuando democraticamente junto com o poder público. Porque o poder público tem que ser uma extensão do desejo público, não o contrário. No Brasil, né? Então, a gente precisa perguntar primeiro, na questão da mobilidade urbana, o que essas pessoas, qual o problema que eles fazem? O que eles acham que poderiam melhorar? Né? Porque só com a participação efetiva da sociedade é que a gente vai poder realmente sanar os problemas da mobilidade em Macaé. Outro problema da mobilidade em Macaé, né? E aí já mudando, é o problema da acessibilidade, né? Também é um assunto de mobilidade. Porque a pessoa quer, quando a gente está falando de mobilidade, a gente está falando em se movimentar, sair de casa. Então, por exemplo, eu tinha um amigo cego que já caiu dentro de um bueiro porque ele estava sem a tampa. Então, as calçadas Macaé são totalmente irregulares. Carro parando em cima de faixa de pedestre, tá? Inclusive carros oficiais parando em frente, por exemplo, a rampa de acesso cadeirante e em cima da faixa de pedestre. Então, isso é inconcebível. Isso é uma situação de descaso. E se o carro ainda tivesse cumprindo o seu papel, a sua função, de socorrer ou de algo assim, senão ele só está atrapalhando que as pessoas com deficiência possam ter o seu direito resguardado, né, de poder ir e vir. Está lá na Constituição, é direito de todos. Tá? Então, acho que a gente tem que amadurecer, debater, procurar os diversos grupos. Inclusive, nesse momento agora, é importante que você saiba como é que está a CIT em relação aos seus empregados, porque acho que se faz necessário esse diálogo com eles, porque a gente tem visto que as empresas estão, pelo menos no Rio, tem algumas empresas que estão mandando as pessoas assinarem simplesmente um papel em branco, né, para ficar 15 dias afastados sem direito a receber. Então, como está assim, Macaé? Como é que está as pessoas que dirigem nossos ônibus? Né? Como as pessoas estão sendo paradas nesse momento? Fabiano, o que o poder público está fazendo? Oi. Então, ainda seguindo essa linha, eu estou me acostumando ainda com os botões aqui. Então, seguindo ainda essa linha, você e Conceição falou muito sobre a integração dentro do município. Você citou a parte do emprego, né? Mas eu vou levantar 2 pontos aqui. Aí, mas para vocês tentarem ver para trabalhar um pouquinho a ideia. Primeiro, Macaé tem suas fontes de riqueza. Tem o turismo, tem a pesca e tem o ramo do petróleo, né? O ramo do petróleo. Só que o ramo do petróleo, ela casa não somente em Macaé, ela casa nessa nossa micro-região, né, que envolve vários municípios. Mas vou destacar alguns aqui. Rio das Ostras, Macaé e Campos. E a gente tem também uma única empresa que faz o transporte, na verdade, né, dessas pessoas do seu local do seu trabalho, para sua casa, do seu local de trabalho, que é o grupo, né, 1001. Né? Será que está faltando? Será não? Vamos melhorar. Isso. Será que não está faltando um pouquinho de vontade política para que os prefeitos ou os representantes das câmaras municipais das cidades vizinhas aqui de Macaé debater sobre a integração dessa micro-região? Mas por que eu estou falando isso? Não é somente de baratear ou melhorar a parte do transporte em si.
a questão é em relação O monopólio. Não, é mais que isso. É em relação a emprego. Por quê? Que antes do Covid, o transporte estava sofrendo também essa parte do desemprego. Você tinha um esvaziamento do transporte urbano público, né? Que de público não tem nada, né? Porque tem que pagar, então tem pessoas que não têm dinheiro, não tem como usar. Isso. Mas também teve um aumento, por exemplo, do uso do Uber. Por quê? Porque começou a ter uma geração de desemprego em massa de 2016 para cá, tanto em Campos, Rio das Ostras e Macaé. As pessoas que são moradores, são macaenses, né, começaram a optar por transporte alternativo, no caso do Uber, né? E a tendência agora é piorar, né? A Conceição está mais por dentro aqui sobre esse tema. Tem dezenas de plataformas para ser vendidas, se não for vender, vão ser hibernadas para os próximos 3, 4 meses, que só de funcionários da petroleira Petrobras pode chegar a 2.000 funcionários, aí você multiplica por 3, são de trabalhadores terceirizados, empresas terceirizadas, que são moradores de fato dessa região, que vão sofrer esse impacto. E acaba impactando também com a parte do transporte. Né? Eu quero que vocês trabalhassem um pouquinho essa ideia. Eu vou passar para o Fabiano fala um pouquinho, a gente depois passa para a Conceição, invertendo. No primeiro momento, Cláudio, você pensando na coisa do monopólio, do porquê que essa empresa, né? Porque, na verdade, a 1001, ela só tem muda de razão social, mas ela é a própria City, ela é a macaense, né? Ela hoje detém um monopólio de toda a região. E aí questionar também quais os interesses existentes por trás disso nas chamadas eleições. Eu acho muito interessante que se tivesse até uma CPI, né, como já teve prisões, né, dos transportes, e eu queria que chegasse até, de repente, até Macaé, até a 1001, né, e para a gente descobrir o porquê desse monopólio no estado do Rio, não só no estado do Rio, porque a 1001 tem se expandido para outros locais, mas quais os interesses por trás, benefícios, campanhas, se existem, se não existem. Então, seria uma coisa interessante. Outra coisa, esse desmonte da Petrobras que estão fazendo, inclusive jogando o povo contra uma empresa que é nossa, que é uma empresa do povo, que é a Petrobras. Né? As pessoas que vão ser mandadas embora vão acarretar prejuízos, tanto para quem é do Uber, como para outras, né? Porque elas não vão ter o seu dinheiro para poder fazer circular, né? Mas também vai ter aí, no caso, as pessoas do transporte, que você falou que já estavam sendo mandadas embora, que os motoristas de ônibus em si, os rodoviários, também serão mandados embora, porque se você não tem uma demanda, você, com certeza, a empresa vai mandar esse funcionário embora. Então, um problema só vai gerando o outro, né? Ou seja, se uma pessoa perde emprego, ela vai deixar de comprar na quitanda do Zé, de andar no Uber do Manel, entendeu? Vai deixar de de viajar de ônibus, né? Para, de repente, se deslocar para a cidade, até para visitar, ver algum coisa. Então, cria-se um problema de efeito cascata. E pós-pandemia, a gente sabe que a gente vai sair com a economia bem melhorada e bem preocupante. Né? Agora, nesse momento de pandemia, a gente querendo privatizar empresas no estado do Rio de Janeiro. Então, é complicado. E assim que a gente sair da pandemia, que a gente vai ver o estrago, né? E como que a gente vai superar isso aí. Mas o momento é de ficar em casa. O momento não é de ir para a rua. Porque economia se recupera, tá? A economia se recuperou após a Primeira Guerra Mundial, a economia se recuperou após a crise de 29, a economia se recuperou após a Segunda Guerra Mundial, a economia se recuperou após a crise da década de 70 e 80, né?
Ou seja, a economia ela sempre se recupera. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente: vida não se recupera. Então, nesse momento, a gente deve ficar em casa. Por mais que a gente tenha problemas na economia, isso a gente tem como superar. Agora, a gente não conseguiu ainda inventar isso. Bom, é passar para a Conceição, para que Conceição aí manda ver a Conceição. É contigo, Conceição. Claro. Tá me ouvindo bem? Sim, muito. Olha só, primeiro a gente tem que pensar no desemprego que aconteceu no setor de transporte, né? Nós tivemos aí nos últimos anos o cobrador do ônibus, ele deixou de existir e passou esse trabalho a ser todo executado pelo motorista. Então, começa uma precarização do trabalho dos transportes, porque esse mesmo indivíduo que dirige, que ele tem um compromisso, né, de evitar acidentes, deixar as pessoas em lugares seguros, dar atenção às pessoas que entram, tal, ele também teve que dividir com a cobrança da passagem, porque há anos atrás aí as empresas, para economizar, né, a questão é economizar, eles precarizam o trabalho. Então, esse indivíduo começa a ser um indivíduo estressado, que imagina, você passar 12 horas de trabalho, recolhendo dinheiro, dirigindo, tendo que ter atenção no trânsito, e ainda ter o compromisso de, no final, fechar esse caixa e entregar à empresa. Então, começa ele não ter qualidade de vida, a questão da alimentação, que uma coisa é você ter uma função, aí você vai ter uma hora para se alimentar. Outra hora é você empenhar duas funções. Aí que a gente chama da questão da empregabilidade, que é o tema de hoje também. Acaba você tendo que também resolver dois assuntos para você não ficar desempregado. Quando o Cláudio faz a pergunta da questão da hibernação das plataformas e também de uma grande demissão que está acontecendo em massa em várias empresas do setor petróleo, nós vamos diminuir muito esses passageiros, esse cidadão, o ir e vir dessas pessoas. Nós estamos com empresas aí há 15 dias atrás que demitiu assim, 1.000 pessoas. Tivemos também na área da educação, né, em cidades circunvizinhas, a demissão também em massa de trabalhadores e trabalhadoras. Então, temos que pensar, se a gente voltar para o setor petróleo, que vai trazer um impacto muito grande para as cidades. E as cidades, elas vão precisar rever o seu sistema, né? A gente tinha um sistema estruturado de transporte rápido e com qualidade? Não, porque todos reclamam, todos que usam são usuários mesmo, né, cotidiano, reclamam, né, que não há rapidez e não há qualidade. Se as cidades não se organizaram ao longo desses 40 anos, que eles recebiam royalties do petróleo, poderiam fazer investimento nas cidades, não conseguiram dar conta das políticas públicas de mobilidade urbana, essas cidades vão ter que se rever. E tem que ter um trabalho integrado. Se Macaé hoje, né, é um polo de trabalho, né, então vem trabalhadores da região dos lagos, trabalhadores do norte fluminense, trabalhadores de cidades aqui circunvizinhas, é preciso ter um olhar mais voltado para essas políticas, porque precisa dar acesso a esses trabalhadores de uma qualidade para que eles cheguem no trabalho usando um transporte, né, que traga ele naquele horário, que dê qualidade, que ele possa estar lá no ponto do ônibus dele. Quantos trabalhadores ficam de madrugada no ponto do ônibus aguardando o seu transporte para chegar? Porque tem pessoas de turno que tem que estar 7 horas na empresa, ou seja, na escola, e ele precisa de um transporte rápido. Então, esse bolsão que se inicia e que não vai se encerrar agora, de demissões em massa no setor petróleo, vai mexer muito com as cidades.
E nós precisamos pensar, né? As pessoas que vão aí assumir os seus papéis, seja como prefeitos, seja como vereadores, né, pré-candidatos nesse momento, que eles possam pensar a cidade com a participação mobilidade urbana ou outro segmento prioritário, sem a participação popular, sem as pessoas falarem, né, para esses representantes legais, né, que o que elas querem, que meio de transporte elas querem, que qualidade elas querem. Então, se a gente não discutir com a população, pouco nós vamos avançar. Por isso que a gente avança pouco, porque não há uma discussão com essa população que usa. E uma coisa que a gente tem que aprender, só sabe discutir um assunto aquela pessoa que vai andar ali, que vai andar de ônibus todos os dias. Então ela sabe os problemas, onde pode avançar. Então a gente precisa discutir com essa população, as cidades precisam se unir, fazer um sistema integrado de discussão das políticas públicas de mobilidade urbana, porque nós vamos viver um novo momento, gente, um novo tempo. Né? Quando até o Fabiano falou, sabemos que nós vamos recuperar a economia, porque tempos difíceis na história, é só a gente ler, que a gente vai ver várias guerras, vários movimentos, né, que a gente participou e que nós precisamos ainda participar. Vai ter momentos aí difíceis da história. E esse momento, né, que é um momento de uma pandemia, momento de um isolamento social, que as pessoas quase não estão usando o transporte, né, transporte urbano, mas que vai chegar um momento que nós vamos ter que voltar ao nosso dia a dia, com restrições ou não, e nós vamos precisar qualificar esse transporte. Será que ele vai voltar ao mesmo? Nós não seremos mais o mesmo, o mundo não será mais o mesmo, nem o Estado, nem as cidades, nem o país. Nós, enquanto seres humanos, então nós precisamos ir para a rua e reivindicar o que é melhor para nós. Né? Precisamos ter preocupação. E levar para esses gestores que estão aí a preocupação dessa mobilidade. E aí o transporte ele só vai ser bom se ele for democrático e humano. E o que para nós hoje seria um transporte democrático e humano? Né? Democrático é que atende a todos, e humano com qualidade. Que eu possa chegar na minha casa, né, satisfeito por ter andado num transporte bom, limpo, com qualidade, que chegou na hora, me trouxe para casa. Ou o inverso, quando eu sair da minha casa, chegar no trabalho, chegar feliz, atender meus colegas de trabalho e durante as minhas 8 ou 10 horas de jornada, eu estar ali com uma qualidade também para o ambiente do trabalho. Por quê? Porque eu, ao sair de casa e chegar ao trabalho, eu tive uma qualidade, eu tive uma humanização na mobilidade urbana. E retorno também a casa com esse mesmo sentimento. Então, isso é trazer para a gente pensar um transporte democrático e humano. E por que isso para cada um de nós? Joia. Então, ainda seguindo aí mais ou menos essa linha, só que aí eu vou fazer uma fala aqui, que vou levantar umas bolinhas aqui, mas aí eu vou passar para retornar para vocês, mas para poder já concluir, a gente fechar essa live, que, novamente, questão de conteúdo muito bom. Mas antes também, eu sempre esqueço de falar, Fabiano e Conceição. Pessoal que está assistindo a gente no Facebook, a Ilma aí que chegou a postar alguma coisa aqui, eu sei que pelo acompanhamento que eu estou vendo aqui pelo Facebook no meu celular, o pessoal que está acessando, vê um pouquinho o site, depois volta. É extremamente importante que vocês curtam a página do Facebook do PCdoB, né?
tanto do Facebook, como no Instagram, como no YouTube. Na postagem dessa live no Facebook, ela tem uns links dessas páginas. Aí eu falei assim, por quê? Né? Por que, Cláudio, tem que curtir? Porque quando você curte a página do Facebook do PCdoB, segue o Instagram do PCdoB, né, e se inscreva no canal do YouTube, quando tem uma live, um evento mesmo do Movimento 65, a pessoa fica sabendo, faz programa para poder assistir, né? Joga aquele esqueminha para poder jogar na televisão, naquele famoso cabo HDMI, poder assistir na TV. Então, deixa o convite aí para o pessoal fazer, que hoje nós está sendo transmitido pela página do PCdoB de Macaé, né? Que é o facebook.com/invertida Macaé PCdoB, e está também no meu blog, né? claudionunes.com.br/galeria. Lá está passando também a live. A proposta é a gente poder se integrar no YouTube. Para o YouTube, infelizmente, a gente tem que conseguir esses 1.000 inscritos para poder o YouTube liberar a exibição. Mas nós vamos conseguir com o tempo, porque a gente está com vários temas sendo abordados. Nós já trabalhamos, né, Fabiana e Conceição, com saúde pública. Já debatemos também numa outra live sobre educação. Agora falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, que é um tema amplo, na verdade. Eu não estou aqui marcando uma pincelada. A gente vai falar numa próxima live sobre segurança pública, sobre violência nas mulheres, que é um tema, na verdade, nas mulheres, é um tema bem amplo, na verdade. A gente deve dar só uma pincelada e começa a tratar temas mais específicos sobre violência no lar, né? Nesse lance do pessoal que está em quarentena. Muitas mulheres estão sendo obrigadas a passarem por umas situações muito ruins dentro da própria casa, né? Tem a parte do trabalho em si, onde a mulher tá em quarentena, fazendo home office em casa, tá com jornada reduzida, como eu já tive uma denúncia hoje sobre isso, em relação à Petrobras, e o patrão lá mandando e-mail, zap, ultrapassando as 6 horas. Aí ele fala assim, mas com um colega meu, ele não faz isso, faz isso comigo. Caracterizando essa situação. Esse vai ser um tema a fazer abordado aí lá na frente. A bola que eu vou levantar aqui para vocês é em relação, porque vocês dois são pré-candidatos a vereadores aqui da cidade de Macaé. E vocês já levantaram algumas bolas aqui, uns questionamentos, mais reflexão para quem está assistindo ou vai assistir depois, né, esse vídeo. Levantaram umas pequenas soluções, né, possibilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, como pré-candidatos, né, o que vocês pensam em relação a pequenas soluções, tão muitas vezes simples, mas que não é feito. E eu vou, aí para poder ajudar nesse questionamento, tanto quando nós falamos sobre saúde pública, como falamos de... eu estou falando aqui para vocês, normalmente eu coloco em ênfase a pessoa que está falando. Aí eu estou falando aqui, esqueci de colocar o meu rosto bem feio na tela. Agora que eu lembrei de colocar. Mas para vocês falarem um pouquinho em relação agora deu branco no Cláudio. Cláudio, Ih, rapaz. vou aproveitar esse momentinho aí que você voltar um passo atrás. Pode falar. Propostas como pré-candidato? Sim, isso. Rapidinho, Fabiano, desculpa. Vocês falaram um pouquinho sobre as ideias, né, em relação a propostas, né, sobre a parte da mobilidade urbana, mas também ele teve um tema que foi falado em todas as lives anteriores a essa, que foi o quê? A necessidade de chamar a população para debater sobre temas públicos. Chamar a associação de moradores, chamar movimentos sociais, tanto de mulheres, movimentos organizados, tipo os catadores e outros movimentos, a parte
da zona rural, chamar esse povo, né, essas representações que estão bem próximas ao povo, né, a discutir sobre esse tema. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância dessa participação desses fóruns, criação de fóruns, seminários e afins, poder debater sobre a mobilidade urbana. O que isso iria dialogar sobre os outros dois temas que foi falado aqui em lives anteriores, que foi a saúde pública e em relação à educação. Aí eu vou passar para o Fabiano, que já está aí na estica para poder falar. Aí já para concluir, tá bem, Fabiano? E depois eu passo para Conceição já para concluir. Beleza? É contigo. Qual a pergunta que você fez aí mesmo? Não, então, a ideia... sim, como a criação dos comitês, né? Isso. A participação popular. Tá, isso. Mas antes eu quero voltar um pouquinho, tranquilo, que é na questão da mobilidade urbana na Serra, por exemplo, né? E também falando da crise do petróleo, do problema do petróleo que a gente está tendo, dizer uma coisa que se esquece quando a gente fala em mobilidade urbana, é o turismo na região de Macaé. Macaé é uma terra linda, maravilhosa, que muitos desconhecem, os atrativos. Deixar até aqui, quem quiser procurar no YouTube, é só procurar Serra Macaense, beleza e aventura, para ter um saborzinho dos atrativos naturais e culturais que a gente tem lá na Serra. Tá? E essa coisa do transporte, né, da mobilidade urbana, acaba por fazer com que a gente não consiga dar qualidade às pessoas para chegarem aos locais. Eu, por exemplo, aqui em Sana, mas eu falei o quê? De pessoas que precisavam trabalhar, de pessoas que precisavam ir a hospitais, mas a gente tem toda a Serra com um potencial turístico enorme e que é prejudicado por um transporte que tem uma lata de sardinha no final de semana. Então, a gente precisa de mais ônibus, a gente precisa de mais outros meios de transporte, de repente, instalação, quem sabe, até de um trem que faça essa linha da Serra. Se já houve antes, por que não pode retornar? Quem sabe isso não pode até se tornar um atrativo turístico também, né? Um passeio de Maria Fumaça é uma coisa muito, muito legal. Mas, voltando à sua pergunta, é importante a formação desses comitês, né? Dessa participação da sociedade, dos coletivos, das associações de moradores, ou de como queiram chamar. É através desses comitês e dessas pessoas que eu estou trazendo hoje essas notícias sobre a Serra de Macaé. É conversando com as pessoas da Serra Macaé e sabendo dos problemas que vivem, tá? Pelos quais é que eu tenho como trazer aqui e dizer para você, olha, esse problema. Então, é o que eu falei, o poder público tem que servir ao povo, não o povo ao poder público. E muito menos o poder público está sendo coordenado pelo financeiro, tá? Porque a gente tem o capital, parece que assim, o capital manda no público e o público manda no povo. Não, não é. O povo tem que mandar no que é público, o público não tem que ter nada de influência do capital, influência do capital, e sim do povo, porque é o povo que paga para que exista o serviço público. É ele que paga o salário do vereador, do prefeito, de todos que fazem parte da administração pública. Então, isso é importante que as pessoas estejam fiscalizando, que estejam participando dos conselhos já consolidados e que criem novos conselhos para estarem participando efetivamente das políticas que serão implantadas no nosso município, principalmente no que tange ao turismo, à mobilidade urbana, à empregabilidade e diversos outros assuntos que nós abordaremos mais à frente. Tá? Eu sou o professor Fabiano Emerick, eu sou pré-candidato pelo PCdoB, estou no Movimento 65.
Fabiano, antes que a Conceição falar, se me permite fazer um pedido? Sim. Levanta, por favor. Que hoje faz 150 anos do Lenin, nascimento do Lenin. Você está com uma camisa... Mas eu vou tapar a escrita aqui, pode ser? Ah, pode. Beleza, pode sentar. Antes de passar para Conceição, fala um pouquinho aí do nosso camarada Lenin, que hoje faz 150 anos do nascimento dele. Você que é professor de história, te peguei nessa aí, né? Vai lá. Para muitos aí eu acho que pensar, Lenin, né? enquanto pré-candidato... Conceição, rapidinho, desculpa. Eu perguntei aqui pro Fabiano que ele tá com a camisa do Lenin. E o Lenin hoje faz 150 anos do nascimento dele. Aí eu pedi para o nosso professor de história, camarada Fabiano, poder falar um pouquinho dele. Aí eu passo para você, desculpa. Não vou só falar de forma reduzida, né? Lenin, um grande sonhador, assim como nós, né, pensava numa sociedade igualitária, com divisão, sem divisões, na verdade, de classe, né? Que bebeu da fonte marxista e esteve presente na Revolução Russa em 1917, né? Foi importantíssimo para que os bolcheviques tomassem a frente da Revolução Russa e assim se desse da forma que se deu, né? As pessoas têm mania de falar mal do que desconhecem, né? E para que as pessoas, quem quiser conhecer um pouquinho, ler um pouquinho sobre Lenin, porque tenho certeza que vai acrescentar na sua vida. Não só ele, temos Lenin, e temos vários livros sobre a Revolução Russa. O marxismo e leninismo é uma coisa muito bonita, porque é uma utopia que eu acho que, na verdade, um homem que tentou essa façanha uma vez e talvez seja uma das figuras mais importantes da sociedade ocidental, se chamava Jesus Cristo. Afinal, ele não pregava o enriquecimento, né? Ele disse, inclusive, que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que o... Sim. Então, o que ele quis propor foi uma sociedade igual, né? Então, essa mensagem que eu deixo para vocês. Então, você falou em relação à utopia, né? É utopia enquanto não existe, só tem na ideia. Mas, por exemplo, o SUS que está salvando... Pai, eu não consigo imaginar o nosso país hoje, nessa pandemia, sem o SUS. Sim, porque o pessoal não enxerga o que é o SUS, né? Tem toda uma estrutura. Nós até falamos debate. Sem essa estrutura. Lá atrás, anos atrás, era uma utopia. Era só uma ideia. Sistema único de saúde. Era só uma ideia. Que hoje está salvando. Mesmo que o presidente está fazendo, está atrapalhando, está colocando pedras no caminho, mas é o que está segurando o desastre que seria, né? Na verdade, tá muito complicado. Mas não vou enrolar muito não, vamos passar aí para a Conceição de Maria. Conceição, é contigo para as conclusões e é contigo, a fala é tua. Eu acho que, enquanto pré-candidatos e pré-candidatas à gestão aí de Macaé, nós temos que pensar nas ciclovias. Hoje o mundo está mudando. E quando o mundo muda, as cidades mudam. Então, pela questão de proteção ambiental, as pessoas têm feito, os gestores têm investido muito em ciclovia, para que as pessoas possam andar de bicicleta. A gente vê aí, quando a gente vê reportagens do mundo, né, do exterior, a gente vê que as pessoas hoje, a bicicleta é algo bem dinâmico para você chegar ao trabalho. Macaé ainda precisa avançar muito. Vamos supor assim, vamos tirar pelo Parque Aeroporto. Nós temos ciclovia dentro do bairro, nós temos ciclovia até o pelotão ali, mas, né,
a Polícia Militar. Dali até a Barra, nós não temos ciclovia. E aí você tem que andar no meio dos carros, das motos, e aí você só vai ter essa ciclovia já no centro da cidade. Então, assim, é investir mais nessas ciclovias pensando no futuro, de que as pessoas querem andar de bicicleta pela saúde, também pela agilidade, já está fazendo seu exercício físico até chegar ao trabalho. Então, quando você disciplina o serviço também, né? Porque às vezes as pessoas estão de carro e falam, olha só lá, o ciclista não respeitou tal. Mas até que ponto está disciplinado esse serviço na cidade? Tem ciclovia para que essas bicicletas possam andar, né? Porque Macaé, até a década de 70, antes do advento do petróleo, a gente andava de bicicleta, porque Macaé era a cidade da bicicleta. Onde é a Petrobras hoje, era a rede ferroviária. E onde aquela escola Antônio Alves Parada era o Senai. Então, todo mundo trafegava de bicicleta em Macaé. Com o advento do petróleo, começou a chegar os carros, né? Os ônibus aumentaram de números para atender uma população, né, que tem que fazer trafegar para poder chegar ao trabalho, ao médico e outras atividades. Então, pensar nesse modelo de cidade, uma cidade verde, né? Uma cidade que possa pensar na proteção ambiental, não ter muitos carros, porque aí a gente protege o meio ambiente, camada de ozônio, e a gente precisa também conhecer o plano diretor, o que tem nele de mobilidade, a lei orgânica também, para nós que queremos, né, assumir papéis, seja no legislativo, seja como pré-candidatos à majoritária, tal, nós precisamos conhecer as leis que já regem a cidade e saber ali dentro o que fala de mobilidade, o que eu posso avançar, né, enquanto pré-candidato ou pré-candidata a vereador ou vereadora, né, o que a gente vai poder avançar, né? Pensar nas faixas prioritárias também para o transporte, que eu acho que isso agiliza o fluxo, né, diário. Eu acho que a gente, enquanto gestores, né, se assumirmos esses papéis, por isso que estamos lançando uma pré-candidatura, para a gente pensar nesse transporte, né? Um transporte que vai qualificar a vida desse indivíduo, desse cidadão que paga seus impostos e que tem uma vida também, né, humana, quer ter bons transportes, como quer ter boa escola. E também, uma secretaria de mobilidade urbana, ela dialogar com outras secretarias. Vamos supor, secretaria de educação, tem transporte que leva os alunos. Tem um diálogo entre a mobilidade e a educação. O turismo precisa dialogar com mobilidade, porque para você ter um bom turismo numa cidade, você precisa ter bons transportes, ter um fluxo, uma malha de trânsito que favoreça esse turismo. Dialogar com a cultura. Até que ponto a cultura lança a mão de transporte para levar as crianças para o museu, nós temos, né, o Museu Solar dos Mel em Macaé, para o Teatro Municipal, para atividades culturais, seja na praça, longe do bairro daquele indivíduo, ou ter transporte para levar essa cultura para o bairro, que não é central, para dar oportunidade a essas pessoas. Tem que dialogar também a mobilidade com a saúde. Nós sabemos que a Secretaria de Saúde, ela tem transportes que saem diariamente para levar pacientes fora do município, que não tem o tratamento aqui nos hospitais ou ambulatórios. E aí, como que a mobilidade dialoga com esse carro que sai, com esse motorista, se ele... como que é a vida desse motorista tal? E mais um exemplo é a Secretaria de Trabalho e Renda, porque todo dia encaminha pessoas para o trabalho. Esses motoristas que estão sendo encaminhados, é só encaminhar, tem uma triagem, como que é esse encaminhamento? Então, a mobilidade também
precisa conversar com alguns setores, né, e fazer uma integração, porque as secretarias elas não podem trabalhar soltas, elas têm que se integrar. Então, eu acho que ganha todo mundo quando você faz um projeto integrado. E aí, agradecer essa oportunidade de hoje a gente está falando um pouquinho de mobilidade, né, enquanto cidadãos e cidadãs macaenses. A gente sabe que ainda o sistema é precário, mas eu acho que quando a gente discute, nós queremos dizer, né, para as pessoas que são responsáveis, porque a gente quer o melhor para todos, não só para a gente, né, mas para o coletivo. É por isso que a gente lança aí essa pré-candidatura na esperança de fazer para o coletivo, né, para uma população macaense que anseia com um serviço melhor de mobilidade urbana. Beleza, e queria agradecer muito aí a presença da Conceição de Maria, presidente do PCdoB e também pré-candidata à Câmara de Vereadores de Macaé, o meu companheiro, deixa eu liberar aqui, que eu tenho que ver o rosto barbudo do meu companheiro Fabiano. Aí, Fabiano, Emery, ele professor, né? Agradecer pela presença aí, para enriquecimento de debate. Também está aparecendo na tela aí a nossa camarada Ilma, vice-presidente do PCdoB, queria agradecer a presença aí na sala aí. Ela falou assim, eu estou aqui para apoiar aqui, qualquer coisa eu estou aqui para ajudar. A tua presença ajuda, você não tem nem medida. E queria também agradecer as pessoas que acompanharam a transmissão ao vivo, a live, né, e que vão assistir posterior a essa live. Eu estou extremamente feliz que nas duas últimas lives teve vários problemas, e nesse só teve problema no início, que a minha fala inicial não saiu, mas depois correu bem. Estou testando aqui pelo Facebook, estou muito tranquilo. Me recebi umas mensagens pelo Zap de alguns colegas do trabalho que acompanharam, falaram que ficou muito bom o áudio, a fala ficou muito legal e o conteúdo também foi muito bom. Temas que foram abordados que você não vê nem em jornal e nem em conversa de bar, né? Só aqui na live Movimento 65. Então, parabéns para todos nós. Obrigado aí pela presença. Estamos encerrando por agora, então, mais essa live. A próxima live é segunda-feira, 8 horas da noite. O tema fugiu da mente do Cláudio, mas quem estiver interessado, curte a página do Facebook do PCdoB, do Instagram e do canal do YouTube, que está na postagem dessa live. E lá você vai ser avisado o horário, a data e o tema a ser abordado. E é interessante que vocês participem também e mandem perguntas, questionamentos, até antes mesmo da live, que com certeza quem for participar aqui dos convidados, que não vão tentar convidar pessoas externas para poder tirar as dúvidas. Beleza? Parabéns aí para todos aí e tenham uma boa noite. Boa noite, um grande abraço. Boa noite, cuide-se, fique em casa. Espera aí.